Como é que funciona o ciclo trigonométrico? Eu tenho aqui, ó, o eixo do seno de um ângulo e na horizontal o seno de um ângulo. Os ângulos estão representados nessa circunferência aqui, que é o chamado ciclo. Então eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E aqui fecha no 360. A medida desses ângulos varia de -1 até 1. Ou seja, o seno de qualquer ângulo vale de -1 até 1. A mesma coisa o cosseno de qualquer ângulo, vai de -1 e 1, passando pelo zero aqui. Então eu tenho alguns ângulos, olha. O seno de 90 graus, por exemplo, é igual a 1. E o cosseno de 90 graus vai ser 0. De 270 graus, o seno de 270 graus está aqui embaixo, 270 graus. O seno vale -1. E o cosseno vale 0, porque ele vai em direção ao eixo horizontal. Então, o cosseno de 270 graus é 0. A mesma coisa do 180. O cosseno vai valer -1, mas o seno vai dar 0. E temos os outros ângulos aqui também. Por exemplo, o ângulo de 120 graus. Ele está aqui, ó. 120 graus está nesse canto aqui, concorda? Ele está o que a gente chama de segundo quadrante. Ou seja, ele está entre o 90 e o 180. Qual vai ser a medida do ângulo de 120? Ou melhor, o seno de 120. O seno de 120 e o cosseno de 120 graus. Então eu tenho lá que 120 graus, ele está na mesma linha com o ângulo desse lado. E os ângulos que estão aqui no primeiro quadrante, eu tenho uma tabela que dá esses valores. Então 120 graus, por exemplo, ele está correspondente a que ângulo? Veja, 180 menos 120 dá 60 graus. Então esse arco aqui mede 60 graus. Se esse arco mede 60 graus, ele vai ter a mesma medida que esse aqui, ó. Ou seja, ele vai ser correspondente a esse. Que medida vai ser esse ângulo aqui? Se aqui tem 60 graus, aqui também tem. Se parte do zero, que é os 60 graus. Então você concorda que o 60 tem a mesma medida do seno que o 120. Está vendo que ele está aqui na mesma altura? Então essa medida aqui é igual para os dois. Então o seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60, que é igual a meio. O cosseno já é um pouquinho diferente. O cosseno, o que eu tenho do cosseno? O cosseno, ele também tem a mesma medida. O cosseno de 120 tem a mesma medida que o seno de 120. Vendo aqui, ó, vai ter a mesma medida também, porque é esse pedacinho aqui, ó, do eixo do cosseno. Só que ele está no sentido contrário, ele está do lado do sentido negativo. Eu sei que o cosseno de 60 graus, nas tabelas que eu tenho lá, está menos raiz de 3 sobre 2. Aliás, desculpe, vale raiz de 3 sobre 2. Agora, como ele é negativo, o seno de 120, o cosseno de 120 graus, ele é um menos o cosseno de 60 graus. Portanto, ele é menos raiz de 3 sobre 2. E é assim que eu vou achar todos os ângulos. Tem um dos exercícios lá, por exemplo, ele quer o seno de 1530 graus. Certo? É só dividir 1530 por 360
você vai ver que ângulo que ele corresponde. Então, se eu pego 1530 e divido por 360, dá 4. Por quê? 4 vezes 360 dá 1440. Vai sobrar 90 graus. Ou seja, ele vai dar 4 voltas completas e depois vai parar aqui. Então, o seno de 1530 é o mesmo que o seno de 90 graus. Que o 1530 também para nesse ponto aqui, que no caso vale 1. Se eu pedisse o cosseno, seria 0, certo? Quando ele está em π radianos, o melhor é transformar em graus. Você tem lá 3 π radianos, você transforma em graus e depois divide, certo?